Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. Aqui é sempre com um convidado, com uma convidada. A gente mergulha numa temática, numa notícia, para trazer todos os detalhes para você. Eu estou na companhia da jornalista Mila Burns, mais uma vez, aqui no Em Detalhes. Ela é comentarista do ICL Notícias e também professora do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Cidade de Nova York. Mila, prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Gabi. É sempre uma alegria estar aqui conversando com você e com todos os nossos espectadores. Pra gente também, Mila. Bom, a gente vai falar hoje de um assunto bastante delicado e que marcou a história do Chile e também da América Latina, né? Todos nós fomos impactados pelo golpe que deu início à ditadura chilena, que perdurou por 17 anos. Como que foi? Eu começo te perguntando como que estava o clima no Chile hoje, que tipos de ações a gente teve, discursos, como que foi essa data que marca os 50 anos do golpe, que foi um dia que bombardeou o Palácio de La Moneda e que deixou aí esse marco sanguinário, né, na história de todos os chilenos, Mila. Bom, Gabi, hoje houve uma cerimônia muito bonita, muito emocionante no Palácio de La Moneda, que é a sede, né, o Palácio Presidencial no Chile, também o local onde aconteceu o golpe, onde morreu Salvador Allende, o presidente democraticamente eleito do Chile em 1973, mais precisamente 11 de setembro de 1973. E a cerimônia de hoje vinha sendo pensada há muito tempo pelo atual presidente chileno, Gabriel Boric, que inclusive nasceu 13 anos depois do golpe, né? O Boric não viveu aquele momento do golpe, mas é alguém que vem reforçando muito a importância de a gente lembrar o que aconteceu naquele 11 de setembro de 1973, assim como o que aconteceu nos anos seguintes durante a administração de extrema-direita, extremamente conservadora e autoritária do general Augusto Pinochet no Chile. O Boric já vinha preparando esse evento com o objetivo claro de que ele pudesse, de fato, ser determinante, decisivo para que os chilenos parassem de tratar aquele momento do golpe como algo mais talvez, mais quem sabe, algo que fosse decisivo para condenar os eventos do 11 de setembro no Chile. Isso não foi tão fácil como muitos imaginavam, pelo contrário, houve muitos percalços, a gente viu inclusive nos últimos dias ataques de grupos de extrema-direita chilenos ao Palácio de La Moneda, a gente viu mesmo entre as pessoas que o Boric havia apontado para coordenarem as homenagens e as lembranças a essa data tão importante para a história do Chile, um deles, por exemplo, que foi apontado pelo próprio presidente, teve que ser afastado depois de dizer que a história ainda debate as causas do golpe do Chile. Então a gente vê que esse é um tema que ainda polariza muito os chilenos. Nos eventos de hoje em si, houve um minuto de silêncio no momento em que, 50 anos atrás, as bombas explodiram ali no Palácio de La Moneda e ao redor dele. Estavam presentes várias lideranças do mundo todo, inclusive da América Latina. O presidente Lula não estava presente, mas os ministros Flávio Dino, da Justiça, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, estavam lá representando o presidente. Então, foi uma cerimônia bastante emocionante. A fala, eu acho, inclusive, vale destacar da filha de Salvador Allende, Isabel Allende, não a escritora, mas a senadora chilena. Foi uma fala muito emocionada sobre não apenas a importância de lembrar o golpe, de lembrar a violência desse momento, mas a importância de discutir esse evento pela saúde da democracia chilena, porque não há democracia que sobreviva ou que possa ser construída em cima de violações dos direitos humanos, Gabi. Sem dúvida, Mila. E a gente tem mais de 3.200 mortos ou desaparecidos até hoje. Como que ficaram essas famílias? Porque a gente teve, por exemplo, na Argentina, a responsabilização e até a condenação de militares e de participantes da ditadura argentina. Aqui no Brasil, a gente não teve também nenhum tipo de condenação dessas pessoas. Como que foi no Chile, Mila?
Olha, isso é super importante da gente falar, Gabi, porque a gente viu, por exemplo, agora recentemente a condenação de responsáveis pela morte do músico chileno Víctor Jara. Muito se falou a respeito disso, inclusive porque um dos condenados, quando a polícia foi à porta da casa dele para prendê-lo, levá-lo, falou: um momento só, vou lá dentro buscar os documentos, e lá dentro tirou a própria vida com uma arma. Então, muita gente ficou alarmada com essa ação e com o que aconteceu, mas o que eu acho importante a gente lembrar não só é a tragédia envolvendo essa pessoa ou o fato, mas a tragédia envolvendo um símbolo da luta pela democracia no Chile, um dos compositores mais famosos do Chile, uma das vítimas mais célebres, mais conhecidas da ditadura chilena. E a gente só foi entender os culpados e punir os culpados, ou pelo menos tentar começar a ter um julgamento 50 anos depois. Então, na verdade, eu acho que não é apenas a lembrança da punição, é a lembrança do atraso nessa punição. O Chile é um país que teve um processo muito lento de revisitar o que aconteceu. Para você ter uma ideia, em 1975, os Estados Unidos abriram uma comissão para investigar o que estava acontecendo no Chile, para se responsabilizar. Não se responsabilizaram como deveriam, mas houve uma comissão do Congresso questionando o que tinha acontecido e investigando o que tinha acontecido. Uma comissão bastante famosa chamada Church Commission, que foi criada depois que ficou óbvio que o presidente americano na época, Richard Nixon, estava tentando interferir na situação no Chile. Já no Chile, as comissões foram ser criadas depois da queda do governo Allende, do governo Pinochet, perdão. Então, a gente está falando aí nos anos 90. Teve um Valek Report, o Rettig Report, que mostram esses números a que você se refere. Os dois botam aí cerca de 40 mil vítimas de abusos de direitos humanos no Chile. Mas, além de tudo, é importante a gente lembrar que não só muitos dos agressores, muitos dos torturadores não foram punidos, como muitas das famílias dessas vítimas, que, reitero aqui, a gente não sabe se esse é o número exato, pode haver mais vítimas, muitas dessas famílias não sabem o que aconteceu com seus entes queridos, com seus amigos, porque não houve explicação. E agora o Boric abriu uma comissão da verdade para mais uma vez tentar descobrir mais detalhes sobre isso. Há muitos desafios nisso, entre eles o mais óbvio é que assim que a ditadura estava nos seus últimos respiros ali, o Augusto Pinochet foi muito assertivo em que todas as provas possíveis fossem destruídas. Obviamente não conseguiu destruir todas as provas, historiadores estão sempre à procura de novos documentos, mas que muitas das provas fossem destruídas e que muitos dos restos mortais que ainda pudessem ser encontrados fossem destruídos. Então, é muito difícil você ter acesso a essas provas. Mas o que eu acho positivo nessa comissão da verdade, né, nesse projeto, que não é uma comissão, é um projeto de verdade implementado pelo atual presidente, é que ele põe a responsabilidade no Estado chileno. E isso eu acho que é determinante para a gente pensar na democracia e na construção de instituições democráticas e de um Estado democrático. Accountability, responsabilização do Estado pelos próprios erros é algo fundamental. Da mesma maneira que eu falei que os Estados Unidos têm que se responsabilizar, não adianta de pouquinho em pouquinho, a cada aniversário, ir tornando públicos documentos que ficaram secretos por anos e anos. Parabéns, ótimas iniciativas, mas isso tem que vir do próprio Estado. E eu digo mesmo para o Estado brasileiro, que a gente sabe teve um envolvimento enorme, porque já era uma ditadura há mais de uma década, quando houve o golpe no Chile, e teve uma influência tremenda para que esse golpe acontecesse e para que o governo de Augusto Pinochet se solidificasse. Então é importante também partir do Estado essa responsabilização. Já que você entrou nessa temática, eu também queria te perguntar justamente isso, de que maneira o Brasil participou e foi determinante para colaborar com essa história da ditadura chilena. O Brasil cooperou de diversas maneiras. É até difícil a gente falar em uma coisa só. Eu costumo resumir, esse foi o tema da minha tese de doutorado, que eu defendi na City University of New York em 2017. Eu pesquiso esse tema desde 2012, quando eu comecei o meu doutorado. Então, há muitas evidências da influência do Brasil. Ela vai desde um roteiro, digamos assim, uma fonte de inspiração para os grupos contrários ao governo democrático e socialista de Salvador Allende, né, ou ao projeto
projeto socialista de Salvador Allende, como, por exemplo, a famosa Marcha das Panelas Vazias no Chile, que foi feita por um grupo chileno chamado El Poder Feminino, foi inspirada pela campanha brasileira, pela campanha da Mulher pela Democracia, a CAMDE, como a gente chama, CAMDE, que era um projeto do IPES e do IBAD, que eram grupos, think tanks brasileiras, que realmente tiveram assim, uma importância muito grande na derrocada do governo de João Goulart no Brasil e serviram de fonte de inspiração para esses grupos no Chile. Isso é uma coisa um pouco mais ampla, e não necessariamente direta com a ação do governo, mas a gente tem a ação do governo em várias outras frentes. Por exemplo, o governo brasileiro enviou remédio, enviou armas, enviou dinheiro, abriu uma linha de crédito enorme, foi o primeiro governo a apoiar, a dizer parabéns, né, ao Augusto Pinochet, enquanto até os Estados Unidos estavam ali reticentes, vendo a violência das imagens do golpe, enviou uma estrutura de inteligência, de informação, inclusive pelo monitoramento de exilados brasileiros que já estavam no Chile anos antes do golpe, e até torturadores para o Estado Nacional, o governo para o Estado Nacional, que foi o maior centro de tortura, né, naqueles primeiros dias do golpe no Chile, até torturadores o governo brasileiro enviou para lá. Tem até documentos que mostram que o governo brasileiro estava pensando em montar uma guerrilha nos Andes para o caso de ser necessário haver uma investida militar de guerrilhas contra o governo Allende para derrubar o presidente Allende. Essa guerrilha, na teoria, no imaginário do governo brasileiro, seria feita apenas com chilenos, acabou não sendo necessária, porque a gente sabe aí do que aconteceu e de como os militares chilenos se mobilizaram para isso, mas é importante que a gente ressalte que a troca de ideias, de estratégias, de equipamento militar e até de facilitações diplomáticas entre os dois governos foi essencial. O então embaixador do Brasil no Chile, Antônio Cândido da Câmara Canto, era uma figura muito importante também, para muitos era conhecido como quinto homem no golpe, foi alguém que forneceu espaço da própria embaixada brasileira para reuniões entre conspiradores, entre pessoas que estavam tentando pôr em prática esse projeto de retirada do poder de um presidente democraticamente eleito no Chile. Tem um outro ponto que eu acho que é bastante importante, que é que o Pinochet ele foi senador vitalício, né? E, na prática, você acha, Mila, que a democracia no Chile voltou só em 2006, que foi a data que Pinochet morreu? Porque esse cargo de senador vitalício, talvez seja interessante você explicar, foi criado no país justamente para garantir uma espécie de blindagem ao ditador, né? Bom, Gabi, eu vou responder essa pergunta, de certa forma, te devolvendo uma outra pergunta, um outro comentário, né? Você imagina só, hoje a gente está em 2023, 50 anos depois do golpe. Uma pesquisa em maio do MORI, que é um instituto de pesquisa chileno, mostrou que 60% dos chilenos consideram que o Pinochet vai ser lembrado como um ditador, ou seja, 40% não consideram isso. E 36% argumentam que o Pinochet modernizou a economia do Chile e que os militares estavam certos em derrubar o Allende. 36%. Não só é um número alto, como é o número mais alto desde 1973, quando o golpe aconteceu. Para mim, isso é alarmante. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando no início da nossa conversa. Accountability, responsabilização das pessoas e do Estado pelos crimes cometidos, principalmente quando a gente está falando de direitos humanos. Se não houver responsabilização do Estado, é isso que acontece. A memória vai esquecendo, o tempo vai passando, as gerações que não viveram a brutalidade, a violência do golpe, vão deixando para lá. Aquelas que viveram vão pensando naquilo daquele jeito, mas até que durante os anos do Allende era tão ruim, eu não conseguia comprar as coisas, tinha fila para tudo, e as pessoas esquecem das cover actions dos Estados Unidos, né, do investimento da CIA para que houvesse uma escassez de produtos no Chile, dos investimentos em apoio a grupos de oposição ao Allende, principalmente dos Estados Unidos, da própria articulação da direita chilena, da imprensa
imprensa chilena, que trabalhou tanto para criar uma memória e uma impressão de crise maior do que de fato a crise era. Então, a memória, o tempo vai passando e a memória é muito cruel nisso, né, Gabi? Então, se não houver a punição, se você criar subterfúgios como esse, de dar um prêmio para um ditador e dizer para ele, não, você agora vai ser senador vitalício, vamos deixar para lá, para a gente não ficar mexendo aí, cutucando onça com vara curta. Para a gente garantir a democracia, a gente precisa cutucar algumas onças com vara curta. A gente precisa deixar claro que o Estado responsabiliza pessoas que abusam dos direitos humanos, pessoas que não colaboram para a solidificação das instituições democráticas. Isso que você falou é muito importante, Mila, e eu queria trazer um pouco do contexto de como estavam os militares ou como eles eram vistos nessa época, porque o que se acreditava é que os militares chilenos eram democráticos, vamos usar esse termo aqui. Inclusive, o Brasil vivia, talvez não, né? Vivia o seu momento mais grave, que foi durante o AI-5, a da ditadura militar. Muitos brasileiros foram viver o exílio no Chile e aí acabaram sendo, inclusive, surpreendidos pelo golpe militar no Chile. E o que se sabia é que o Augusto Pinochet, ele se declarava, né, como um militar legalista. O que isso diz sobre os nossos tempos atuais? Que tipo de preocupação a gente tem que ter, né? Porque hoje a gente fala muito sobre essa confusão que não deveria existir entre as Forças Armadas e a política, não só no Brasil, mas, enfim, na América Latina como um todo. Então, acho interessante a gente trazer esse olhar também. Com certeza. Olha, Gabi, até me corrija se eu estiver errada, mas a memória que eu tenho é de que o cargo, por exemplo, de ministro da Defesa no Brasil foi criado com esse intuito de que ele fosse ocupado, principalmente ali depois do Fernando Henrique Cardoso, que foi um brasileiro exilado no Chile, com o intuito de que essa figura do ministro da Defesa fosse um civil, justamente para ser essa figura que vai fazer esse intermédio ali com as Forças Armadas, mas representando um governo civil, porque lugar de militar não é em governo, lugar de militar é no quartel, não é no governo, não é na política, a gente sabe disso e assim é, o militar que vai atuar politicamente, ele deveria, na minha humilde opinião, deixar de ser militar e atuar politicamente frente aos civis. Eu acho que essas coisas se misturam de uma maneira bastante perigosa. Eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente refletir ali em relação ao governo atual, em relação às escolhas da democracia brasileira, né? Isso eu acho que é fundamental a gente pensar nesse tipo de estrutura no sistema político brasileiro. No Chile, quando você diz como é que eram os militares, né? O Pinochet e muitos dos militares que derrubaram o Allende eram parte do governo Allende, né? Estavam muito próximos. Você vê, inclusive, muitas fotos do Allende posando como presidente com eles lá ao fundo, né? Com o Pinochet ali atrás. Então, assim, eu acho que é muito complicado a gente também apontar para os militares no Chile como figuras amenas. Existem muitos estudiosos, inclusive chilenos, que dizem que havia um mito da democracia chilena, de que a democracia chilena era mais estável, era um país que nunca foi um país tão autoritário, e muitos deles apontam para vários elementos da fragilidade democrática chilena como elementos que sugerem que isso não era tão estável assim, e entre eles está a questão desse envolvimento das forças militares com a sociedade civil e do perigo que isso sugere. Eu acho que existe uma proximidade muito grande na história chilena, principalmente entre os militares, e acho que a gente também precisa lembrar do que estava acontecendo antes de o Allende tomar posse, que era o governo do Eduardo Frei, um democrata cristão, que posteriormente, inclusive, era muito próximo dos Estados Unidos e, inclusive, durante o governo Allende foi bastante crítico. O Allende ganhou por uma diferença muito pequena, ele teve 36% dos votos contra 35% do oponente dele, o Alessandri, que era também muito próximo do Eduardo Frei. E aí, o Congresso chileno, num caso como esse, a Constituição da época determinava que, como ele ganhou por uma pluralidade, não pela maioria, o Congresso tinha que decidir qual dos dois ia ser o vencedor. Não tinha segundo turno, né, naquela época. Então, quem ia ser o vencedor? E o
Allende só foi apontado vencedor depois que ele aceitou assinar um documento que era o Estatuto de Garantias Constitucionais, basicamente se comprometendo em manter a democracia do Chile. Ele faz isso e eu acho que isso daí já é a primeira pista de que a gente tem um problema, né? Quando um político que é eleito democraticamente, que tem uma margem pequena, mas tem uma margem ali, você pode discutir o sistema político da época e perguntar se não era melhor ter um segundo turno, mas esse era o sistema que havia. E esse candidato é obrigado a assinar um termo, a gente já viu isso antes também na história do Brasil, né? Eu acho que é uma coisa também, mais uma vez, para gente refletir essas pistas mesmo que a gente tem do que era o Chile antes de Allende e do que se tornou o Chile depois. Então, eu acho que mesmo hoje, quando a gente pensa no Chile como uma democracia estável, a gente deve, na verdade, pensar no Chile, assim como o Brasil, como uma democracia muito jovem, com muitas incertezas, com muitas inseguranças, com muitas fragilidades institucionais e como um projeto em aberto, como um projeto em andamento, ao qual todos nós temos que estar atentos, porque senão ele vai pelo ralo. Isso me leva para a última pergunta, que eu acho muito importante, que é trazer um olhar sobre como existe uma onda de negacionismo muito forte aqui na América Latina. E aí eu te pergunto se existe uma sensação de um retrocesso no Chile em relação ao olhar sobre a ditadura, né? Porque, por exemplo, o Sebastián Piñera, ele admitiu crimes cometidos pela ditadura militar. Mas a direita está numa fase de negacionismo forte, assim como no Brasil, também no Chile, né? O opositor, inclusive, do Gabriel Boric, ele diz que não houve golpe. Então, há uma negação desse acontecimento histórico, que é muito recente, como você disse, tem só 50 anos. Existe um processo de revisionismo histórico aqui no Brasil, no Chile, na América Latina? Como é que você vê isso, Mila? Existe sim, eu acho ele extremamente perigoso. Uma coisa que é importante, por exemplo, a gente lembrar é que o Sebastián Piñera fala isso, mas o Sebastián Piñera é o irmão mais novo do José Piñera Echenique, que foi ministro do Trabalho, da Segurança Social, ministro das Minas, do governo Pinochet, e foi um dos Chicago Boys, né, que eram a equipe econômica do Augusto Pinochet, eram pupilos do economista americano Milton Friedman, que pensavam em privatizações, em políticas de mercado, tudo isso como uma agenda política essencial. Então, mesmo que o Piñera faça esse reconhecimento que é importantíssimo, que deve vir, sobretudo da direita, né? Porque a esquerda, a gente já vê que muitos setores da esquerda vêm condenando claramente isso há muito tempo, é muito importante ele dizer isso, mas a gente vê que existe uma relação muito íntima entre as lideranças políticas do Chile de hoje e as lideranças políticas do Chile pinochetista. Essas pessoas ainda estão ali, justamente porque não houve punição, justamente porque não houve esse questionamento político em que eu acho, e profundo, em que a sociedade como um todo vai, para, reflete e decide o que ela, como democracia a partir dali, quer fazer com os seus torturadores, com os seus violadores de direitos humanos, mas algo precisa ser feito. Se essas coisas vão sendo escondidas debaixo do tapete, se a gente vai deixando isso tudo para lá e não conversa sobre isso abertamente, não pune abertamente, a gente está de novo caindo nessa ruína do processo democrático. Então eu acho que esse é um fator extremamente importante. Eu volto àqueles números, eu acho que um país que não faz esse processo vai ser um país que esquece da sua própria memória, vai ser um país que esquece dos seus próprios crimes. Às vezes eu vou em conferências e é muito engraçado, porque eu me pego falando assim, como nós torturamos, como nós fizemos, como se eu fosse pessoalmente a torturadora, né, da ditadura brasileira. Eu nasci em 1980, então vivi os anos da abertura, na verdade, os 5 últimos anos da ditadura, mas eu acho que a gente tem que criar esse hábito de tomar para si a responsabilidade por esses crimes. Nós, brasileiros, somos parte de um Estado que permitiu que isso acontecesse. Portanto, nós temos que cobrar a punição pelos crimes. A gente tem que reconhecer os crimes do nosso Estado, inclusive fora das nossas fronteiras, como no caso do Chile. Eu acho que isso é muito importante. E aí, Gabi, também vale a gente lembrar, a gente estava tendo essa conversa sobre a influência do Brasil. O Brasil não só interferiu dessas maneiras que eu falei, mas o Brasil tinha um centro chamado CIEX, e eu acho que vale a pena, até recentemente o Matias Spector, que é professor na Fundação Getúlio Vargas, implantou um centro enorme para investigar todos os documentos do CIEX, ainda estão em processo de trabalho,
trabalho, mas esses documentos estão muito presentes no meu livro também. O CIEX era um centro basicamente de espionagem, de inteligência do Itamaraty, que atuou no Chile, atuou em várias outras ditaduras do Cone Sul. E é muito importante a gente pensar nele também como um precursor da Operação Condor, que a partir de meados aí da década de 1970 vai aterrorizar os países do Cone Sul e com o apoio, de novo, dos Estados Unidos. O Brasil nem precisava tanto dessa participação, porque ele já tinha um sistema de espionagem, de punição e de caça a inimigos políticos em funcionamento tão bom com o CIEX, tão eficaz, que a Operação Condor parecia quase secundária. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para esses focos de influência, esses focos em que o Brasil vai expandindo esse modelo de repressão e de violência do Estado brasileiro. Extremamente importante, Mila. Te agradeço muito pela sua fala, até porque muitas vezes aqui no Brasil a gente não tem conhecimento de como foi esse processo das ditaduras na América Latina, que tiveram consequências fortíssimas para toda a América Latina, né, para todos os países, inclusive para a gente aqui no Brasil. O Brasil colaborou, enfim, diversas formas, como você explicou, inclusive dividindo maneiras de tortura, né, então, de como fazer as torturas. Então, a gente tem que, o mínimo é reconhecer, né, para que essas famílias que tiveram parentes, familiares, amigos assassinados, ou que até hoje não se tem notícia do que aconteceu com eles, o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer tudo isso que aconteceu. Então, quero te agradecer, Mila. E a gente parar de... Claro, Gabi, obrigada. E a gente parar de tentar achar que a voz dessas pessoas é algo que não importa, sabe? É só uma voz, é só mais alguém pedindo. Lá vem a pessoa reclamando. Isso a gente disse, inclusive, de muitos dos exilados, que há muito tempo estavam brigando para serem ouvidos, para falar dessas questões. Por isso que um movimento como, por exemplo, a Comissão da Verdade no Brasil é tão importante. Não basta a gente querer achar documento, a gente tem esse hábito também de, cadê? Onde é que estava escrito? Muitas vezes essas pessoas não têm nenhum interesse em deixar rastros. Isso. Então a gente tem que ouvir as pessoas que estavam naquele lugar e passar a tratar a memória, a voz dessas pessoas como algo tão válido quanto um documento. Afinal, o documento foi escrito por uma pessoa. Então é exatamente tão influenciável ou tem uma agenda tão grande quanto a voz de uma pessoa. Então eu acho que é muito importante a gente trazer para a conversa essas famílias, trazer para a conversa os exilados que estavam lá presentes. Você citou, por exemplo, métodos de tortura. Muitos exilados já havia muito tempo que diziam que, por exemplo, o pau de arara é uma invenção brasileira que os chilenos desconheciam e foi levado para lá por esses torturadores. Então, isso é uma vergonha tremenda para o nosso Estado, mas uma vergonha que precisa ser reconhecida como tal para que se peça desculpa, para que a punição exija. É isso, sem dúvida. A Mila Burns, que é jornalista, que é comentarista aqui do SL Notícias. Mila, parabéns pelo trabalho, pela sua pesquisa também, por dividir com a gente. Um beijo e, claro, seja sempre bem-vinda aqui no Em Detalhes. Eu adoro conversar contigo. Um beijo grande. Obrigada, Gabi. Obrigada pelas ótimas perguntas. É muito bom conversar com você e com toda essa audiência incrível do Em Detalhes. E até a próxima. Até, Mila. Um beijo para você. O videocast Em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, ou Eduardo Moreira também, sempre de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. A gente tem, por exemplo, um QR Code aqui, onde você pode acessar o episódio do Em Detalhes no formato em podcast. Então, além de você assistir o Em Detalhes ao vivo, se você não conseguiu, se você prefere ouvir o episódio mais cedo, a partir das 6, 7 horas da manhã o episódio já fica disponível com mais detalhes, com um molhinho a mais. Você ouve e você entende do que eu tô falando. Depois você vai me contar o que você achou da versão em áudio. Para quem acompanha essa transmissão agora, ao vivo, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos, com o André Campedelli e a Débora Maganha, e às 6 horas da noite você tem também o ICL Notícias, segunda edição, comigo, com o Chico Pinheiro e com o Chico Sá. Um beijo e até mais. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade.
Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.